Olá, pessoal. O próximo programa que eu queria fazer com vocês é o cálculo da potência. Potência A elevado a B. Tá? Então, eu queria calcular junto com vocês aqui a potência. Não existe na linguagem C, pelo menos assim de maneira automática, né, o cálculo de A elevado a B. Você tem que usar uma função. Eu quero calcular A elevado a B. Tem a biblioteca Math. Então, eu não posso fazer na linguagem C alguma coisa do tipo... Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Printf, eu quero porcentagem de 2 ao cubo. Tá? 2 chapeuzinho, 3, 2 ao cubo. Até existe, só que ele tem outro significado. Tá? Se eu fizer 2 ao cubo, eu vou dar play e não vai aparecer o valor 8, tá? Vai aparecer o valor 1. Então, apareceu aqui o valor 1. Porque ele faz outra coisa, ele não calcula A elevado a B. Não calcula automaticamente A elevado a B. Então, se eu fosse fazer, se eu precisasse calcular A elevado a B, eu ia ter que incluir a biblioteca math.h, include math.h, e aí dentro da biblioteca math eu tenho a potência, que é power, que é pow 2 ao cubo, tá? Aí eu vou mandar executar. Aqui a porcentagem F, né? Porque ele acredito eu que é um float. Qual que ele é? Double, na verdade, então é long float, tá? Então eu vou calcular 2 ao cubo, formato long float, e ele vai me dar o valor 8. Então, se eu fosse calcular potência, eu utilizaria a biblioteca math para calcular qualquer potência. Tá? Eu quero calcular 10 elevado a 10, vai me dar um número grandão. O que será que vai aparecer aqui? 10 elevado a 10, olha lá. Apareceu, um seguido de um monte de zeros. Está calculando corretamente? Eu acredito que sim. Mas vamos supor que eu não tenho a biblioteca math.h. Você está proibido de usar a biblioteca math.h. Nesse caso, a gente teria que fazer uma função, a gente mesmo vai ter que fazer uma função que calcula a potência. Tá? Eu vou fazer aqui do tipo double, vai ser o nome da minha função, vou chamar de potência, né? Pot, para ficar em português, vai receber o valor A, e o A vai ser elevado a um inteiro B. Então vamos simplificar aqui. Eu vou fazer A elevado a B, e B tem que ser inteiro. Alguns casos elementares de potência. Quanto se B for zero, se B for zero, aí a resposta é 1. Retorne 1. Esse é um caso elementar. Se B for negativo, quanto que é a potência de um número negativo? Se B for menor do que zero, e agora, vocês lembram como é que é um número elevado a um expoente negativo? 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo. Tá? Então, nesse caso, se o B for negativo, eu posso chamar minha função potência, passando o valor 1 dividido por A e passando o valor positivo, que seria o menos B. Se B é negativo, menos B vai dar positivo. Tá? Então, se B for negativo, ou a gente pode ignorar. Tá? Acho que nesse momento, se B for negativo, a gente pode colocar uma mensagem aqui. Printf não implementado. Tá? Vamos deixar isso para lá. Se o B for negativo, está não implementado. E aí eu tenho que sair do programa. Dou um exit. Tá? Dou um exit 0. Para colocar o exit 0, deixa eu ver se ele aceitou o exit. Exit é sair do programa para execução. E ele falou, não, tem que colocar esse... Tem que incluir uma biblioteca, tá? O exit, ele existe, mas ele está dentro da biblioteca, apareceu ali,
include, tem que colocar, para usar o exit, tem que colocar stdlib.h. stdio para entrada e saída, stdlib para poder usar o exit. Quando ele chegar no exit, ele sai do programa. Ah, mas não é só dar um return? Não, é só dar return. Return sai do main, tá? Agora, se eu tiver numa determinada função e chamar o return, ele sai dessa função e volta para o main. Ou para a função que chamou. Então, return só sai da função. Exit sai do programa. Então, se o B for negativo, eu falo assim, só lamento, tá? Se o B for negativo, se o B for 0, eu retorno 1. Vamos testar os outros casos. Então, aqui parou a execução, retornou 1. E agora vamos lá. Como é que eu faço essa potência? Eu vou precisar de algumas variáveis para me ajudar. Eu vou ter uma variável i e eu vou ter uma variável resultado, tá? O resultado começa com 1. Vamos colocar result aqui. Eu estou querendo calcular a elevado a b. O resultado, o result, começa com 1. E eu vou repetir. B vezes eu vou fazer A vezes A. Eu vou fazer errado a primeira vez, tá? Então eu vou ter que repetir B vezes. Eu vou fazer I igual a 0. Enquanto I for menor do que B, eu vou ter que fazer alguma coisa e fazer em mais. Tá? Aqui eu estou repetindo B vezes. Eu poderia sair também do 1 e ir até B igual a B, não tem problema. Eu vou repetir de 1 até B. Às vezes a gente quer de 1 até B, ou pode ser de 0 até B menos 1, tanto faz. Tá? Vamos fazer... Eu gosto, assim, minha preferência é começar no 0, tá? Porque a computação começa no 0, e terminar no B menos 1. Terminar aqui. Tá? Então essa é a funçãozinha. Vamos tirar essa parte aqui que tá poluindo um pouquinho. Vamos deixar só a parte que interessa. Tem o result, for i igual a 0, i menor que b, i mais. E aí eu vou ter que fazer a vezes a. Vezes a, vou ter que fazer a vezes a, vezes a, vezes a, vezes a, b vezes. Tá? Isso que é a potência. A vezes a, vezes a, vezes a, b vezes. Como é que eu faço isso? Então essa é a pergunta. Tá? Eu vou fazer de uma maneira aqui, A recebe A vezes A. A recebe A vezes A. Tá? Então vamos fazer assim. Nem sempre é de uma forma tão intuitiva. A recebe A vezes A. Eu estou repetindo esse loop aqui B vezes. E eu vou dar um return no A. Tá? Então vamos fazer aqui. E aí eu vou calcular potência. Vamos colocar aqui potência. Eu chamei de pot, né? 10 ao cubo. Nem vou imprimir por enquanto, tá? Não tá certo esse código tá errado. A gente vai ter que parar um pouquinho e tentar entender o que está acontecendo, tá? Peguei aqui 10, pode ser 2 ao cubo, tá? E vou mandar imprimir. Printf, vamos lá, vou colocar porcentagem D, porcentagem float, né? Potência 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Era para aparecer o número 8 aqui. Tá? Chamei a função potência, ele começou a executar a função potência, recebeu o A, recebeu o B, repetiu B vezes e retornou o A. A vezes A, B vezes, então é A vezes A, vezes A, vezes A. E no final eu imprimi 2 ao cubo. Então vou dar o run. E aí apareceu 256. Aí você fala assim, poxa,
programa aparentemente está correto. Quer dizer, o programa era para estar correto. Só que ele está dando um resultado diferente. Isso é uma coisa bastante comum. Você faz um programa e ele executa e dá uma resposta diferente daquela que você está esperando. Você gostaria que ele desse uma resposta, mas ele dá outra resposta. Tá? Então vamos lá. Eu tenho que o A vale 2 e o B vale 3. Então vamos lá. Vamos colocar printf. Vamos tentar debugar esse programa aqui na base do printf. Printf. Vamos ver se os valores estão corretos. Calculando A elevado a B. Aí eu coloco A e o B. Vamos ver se está calculando A elevado a B. Deu run. Ver se o A e o B estão corretos. Porque está dando a resposta errada. Calculando 2 elevado a 3. O A está correto e o B está correto. É alguma outra coisa que está acontecendo. Tá? Então está acontecendo alguma coisa nesse programa. Eu estou calculando A vezes A. Será que esse while aqui, eu gostaria de passar B vezes por aqui? Quantas vezes ele está passando aqui dentro? Eu comecei com I igual a 0. Opa! Eu gosto de começar no I igual a 0. Por I igual a 0. I menor que B. O B é o expoente da minha potência. I mais mais. Como é que eu sei quantas vezes ele está passando aqui dentro? Ele está passando aqui dentro, vou colocar um printf. Vou colocar uns printf para me ajudar aqui. E vou colocar um asterisco. Tá? Então, printf barra n. Então, eu quero passar aqui dentro b vezes. B vale 3. Então, tem que ter 3 asteriscos aqui. Será que tem 3 asteriscos? Vamos descobrir. Dei o run. E... Opa, deu um probleminha aqui. Eu digitei errado. Printf. Mandei executar o programa. Tá lá. 3 asteriscos. Isso significa que ele repetiu o laço de for, o laço de while 3 vezes. Era isso que eu queria, que ele passasse 3 vezes aqui dentro. O que mais que poderia estar errado? O que pode estar acontecendo aqui de errado? Eu quero calcular A elevado a B. Eu passei dentro do while e fiz A elevado a A. A vezes A. Aí eu passei de novo, fiz A vezes A. E repeti esse processo. Repeti esse processo 3 vezes. E a resposta deu errada. Tá? O que eu queria? Eu queria A vezes A vezes A. Então, se eu fizesse assim, ó. Se eu soubesse que a resposta era 3, é 2 ao cubo, né? Eu poderia, sabendo que o B, se B vale 2, eu dou um return A vezes A, tá correto? Se B vale 3, eu retorno A vezes A vezes A. Se B for 1, eu retorno A. Então o raciocínio tá certo. Só que no if a gente só consegue resolver para alguns valores específicos. A vezes A vezes A vezes A. Esse programa está certo. A vezes A, só que só funciona até 4. Nesse caso vai calcular corretamente. Vamos executar para ver. Run. E ele calculou corretamente. 2 ao cubo igual a 8. Porque ele viu que B vale 3. E aí calculou A vezes A vezes A. Tá. Mas eu quero resolver usando o while. Eu sei que ele está passando 3 vezes dentro do for. Porque eu mandei imprimir um asterisco. Eu posso mandar imprimir aqui qualquer coisa. Mandar imprimir um cifrão aqui. Tá? E aí ele vai imprimir 3 cifrões. 3 cifrões. Olha lá, cifrão, cifrão, cifrão. Se eu colocasse 2 elevado a 10, quanto que é 2 elevado a 10? 2 elevado a 10 é 1024. Vou mandar executar. Ele colocou 10 cifrões.
e não calculou 2 elevado a 10. Deu infinito. Tá, então, vou começar com números pequenos. 2 elevado a 1, está calculando corretamente? Vamos lá, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 já deu o valor errado, deu 2. Tá estranho. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 deu 4. Tá estranho, alguma coisa tá errada. 2 elevado a 2 deu 16. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Como é que a gente faz para resolver o problema? A forma correta é colocar um breakpoint, tá? Esse printf aqui ele é útil, né? Eu vou ter o valor de A, vou ter o valor de B. E vamos rodar no debug. Apesar que o debug ele não mostra, esse debug não está mostrando aqui. Deixa eu chamar essa variável de base. Chamar isso aqui de expoente. Aí eu vou chamar do tipo double A igual a base e do tipo int B igual a expoente. Tá? Só para ficar mais fácil de eu debugar esse programa, eu criei uma variável A, que é a base, e a variável B, que é o expoente, só para poder enxergar essas variáveis. Então vamos lá. Começou a executar. Start. Tá lá. Começou a executar. Dou um step over. A base vale 2, o A vale 2. O expoente vale 2. Então estou calculando 2 elevado a 2. Imprimi uma mensagenzinha aqui, calculando 2 elevado a 2. E vamos ver o que está acontecendo. O 2 recebe 2 vezes 2. O 2 vai pular para o 4. Olha lá, o A está valendo 4. Na próxima vez que eu multiplicar por A, o A já está valendo 4. Opa, tem que dar um step over aqui. Na próxima vez, deixa eu dar continue aqui, tirar esse breakpoint, der um step over. O A valendo 4, eu vou calcular 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Não é bem isso que eu quero. Eu não quero fazer sucessivas potências de 2. Aí do 16, eu vou calcular 16 vezes 16. Aqui o programa parou, porque era 2 a segunda. Eu vou colocar 2 a terceira. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa que não está certa? Ó, 2 a terceira, debug. Tá, vamos lá. Start. Tá aqui. Vou calcular. Aqui, 2 ao cubo. O A vale 2, o B vale 3. Aí eu vou repetir 3 vezes. Eu começo com 2. Eu faço 2 vezes 2, 4. Na próxima vez, eu faço 4 vezes 4, porque agora o A não vale mais A. Esse que é o problema, o A não vale mais A nesse momento. O A vale A ao quadrado, o A já está valendo 4. Aí ele pula para 16. E na próxima, eu já vou fazer 16 ao quadrado. Não é o A é 2. E ele está fazendo 16 vezes 16. Então ele está fazendo sucessivas potências de 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, 256. Então ele está fazendo sucessivas potências de 2. E não é isso que eu quero. Eu quero fazer A recebe A vezes A vezes A, B vezes. A solução para esse problema, tá? Eu chamei aqui de base expoente, né? Só para talvez fique mais claro utilizando esses termos base expoente. O que eu quero? Eu quero calcular. Vamos chamar aqui de resposta. Vou criar aqui uma variável double resposta. Essa resposta ela vai começar com 1.0. Tá?
E aí, toda vez que eu passar aqui dentro, eu vou fazer resposta igual a resposta vezes A. Por quê? Por que estava errado antes? Porque o A estava sendo alterado. A primeira vez que eu passava era A. A segunda vez que eu passava, o A já tinha outro valor, porque eu atribuí alguma coisa a A. Eu coloquei alguma coisa no lugar de A. Eu alterei o valor de A. Então, na primeira passada, ele valia A. Na segunda, ele já não valia mais A. Na terceira, muito menos. Ele foi sofrendo potências sucessivas. E o A deixou de valer A. Agora, eu não vou mais mexer no A. O A está fixo. Não vou mais alterar o A. Eu vou alterar o resposta. O resposta recebe resposta vezes A. O resposta está crescendo. O resposta está ganhando corpo. O resposta está aumentando. Mas o A está constante. O A não estou mexendo no A. Não estou atribuindo um conteúdo para o A. Então, conforme eu vou multiplicando por A, o resposta vai crescendo. Resposta vezes A, resposta vezes A, resposta vezes A. Eu poderia colocar também, acho que eu já ensinei isso para vocês, multiplica por A, resposta por A e salva em resposta. Eu posso colocar o asterisco igual, tá? É só um atalho para colocar resposta recebe resposta vezes A. Pode ser assim também, as duas formas estão corretas. Então, pego resposta e multiplico por A. Pego a resposta, multiplico por A. E o A, não estou mexendo no A. Agora, vai fazer mais sentido. Tá? Vamos dar um play aqui. Vamos dar um debug. Vamos fazer o debug. Tá? O debug ajudou a perceber que tinha alguma coisa errada. E agora vamos tentar executar. Passar um pouquinho aqui. Eu chamei de resposta. Ah, não, tá tudo certo. Vamos colocar aqui step over. Ele pegou o A, pegou o B. Resposta recebe 1.0. O A vale 2, o B vale 3. Então ele vai passar 3 vezes aqui dentro. A resposta vale 1. Aí multiplica por 2, vale 2. Na próxima vez, multiplica por 2, vale 4. Na próxima vez, multiplica por 2, a resposta vale 8. E para terminar, tem que dar um return resposta, né? Pelo amor de Deus, não vamos retornar o A nesse momento. Já estamos na marca do pênalti aqui. Return resposta, tá? Esse código resposta recebe resposta vezes A, ele fica escrito de maneira mais sucinta, vezes igual a A. Você multiplica a resposta por A e salva em A. Então, posso usar esse comandinho também. E agora, ele está calculando 2 ao cubo igual a 8. Tá, vamos calcular 10 ao cubo. Vamos ver. E usar o debugger. Tá? Debugger é a ferramenta, se vocês não começarem a usar, começa. Olá, calculei o A, deu um step over, tem o A, tem o B. O A vale 10, eu posso olhar aqui do lado, o B vale 3, né? Posso ir acompanhando as minhas variáveis, e a resposta vale 1. Aí eu vou repetir 3 vezes, ó. Resposta vale 1. Agora eu vou multiplicar por 10. De 1 vai para 10. Repito de novo, o A vale 10. Resposta vezes 10 vai para 100. Repito de novo. Resposta vezes 10 vai para 1000. Calculei corretamente. Aqui. E acabou. Curiosamente, se você colocar o zero, 10 elevado a zero, ele vai funcionar corretamente também, porque está programado corretamente. Ó, vou colocar zero. Tá? 10 elevado a zero. Será que está certo? Vamos executar no modo debugger. Vamos executar com o debugger. Começou, deu um start, 10 elevado a zero. O que vai acontecer? Vamos no passo a passo. Vamos lá. Base vale 10. O B, o expoente, vale 0. A resposta vale 1. Aí aparece a mensagenzinha calculando 10 elevado a 0. E vale 0. Quantas vezes eu vou passar aqui dentro? Eu vou passar aqui dentro 0 vezes. Tá? Eu vou de 0, menor que 0, não vou passar nenhuma vez aqui dentro. Porque 0 não, o B vale 0 e vale 0, já não vai entrar.
Não passou nenhuma vez aqui dentro e a resposta estava valendo 1. Não passou aqui dentro nenhuma vez. Retornou a resposta é 0. Então calculou corretamente. Tá? Posso executar sem o debugger, só para visualizar o resultado. Tá lá. 10 elevado a 0 igual a 1. Tá? Então calcula corretamente. Eu falei que se o número fosse negativo, tá? Se o B fosse negativo, eu tinha uma saída. Se o B fosse negativo, eu poderia calcular 1 sobre a base elevado a menos B. Mas não vou complicar, tá? Vou deixar só para números positivos. Tá? Se aqui botar um número negativo, ele vai dar um valor errado. 10 elevado a 10. Vamos ver quanto que vai dar. Agora está calculando corretamente. Aí, 10 elevado a 10, passou 10 vezes lá dentro. Cada uma das vezes foi acumulando um zero. E está correto. Então, só lembrando, aquele A recebe A vezes A estava errado principalmente pelo fato do A perder o seu conteúdo, ter o seu conteúdo alterado. Cada vez que eu passava ali, eu alterava o conteúdo do A. Então, perdi o sentido. Eu não estava realmente fazendo o A original. O A ia sendo alterado e essa alteração ia se propagando. Agora eu estou mantendo o A sem alteração e o resposta está acumulando A vezes A vezes A. Aí eu calculei potência de A elevado a B. Tá? Então é só para exercitar o comando while, calculando potência.